Sabe que isso a gente não pode fazer, mas é o que a gente mais vê. Um dos papéis do nutricionista é a gente saber que a gente não consegue atuar em todas as áreas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Juliana, esses são meus parceiros de bancada, esse é o Matheus, esse é o Murilo. Nós somos estudantes de nutrição no 3º ano e hoje a gente vai bater um papo super legal sobre ética na nutrição, que é um assunto que às vezes não tem a devida importância. Para isso a gente trouxe uma convidada super especial, que é a nutricionista clínica Priscila Magalhães. Priscila, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma honra te receber. Eu que agradeço, Juliana, agradeço o convite de vocês, muito obrigada, viu? Antes da gente começar a conversar sobre esses dilemas éticos, essas questões, eu queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo, conhecer um pouco de você, falar um pouco sobre sua formação. Eu sou formada desde 2005, me formei aqui na Universidade Católica de Santos. Depois disso eu fui atuar no GRAAC, no Hospital que cuida de criança com câncer. Fiquei lá por 4 meses, onde pude aprender a rotina, né, de enfermaria, de UTI, de transplante de medula óssea, né, dos pacientes que passam por tratamentos de linfoma, de leucemia, tumores sólidos. Essa foi a área de atuação que eu fiquei lá no GRAAC. Depois eu entrei na pós do GANEP, que é uma pós em nutrição clínica, onde ela tinha como, além da parte teórica, tinha a parte prática dentro do Hospital Beneficência Portuguesa, onde eu fui atuar também. Então lá a gente atendia, na época eram só 5 prédios na Beneficência Portuguesa, hoje já tem mais unidades de internação, mas naquela época eu atendi tanto enfermaria quanto UTI, então também foi uma vivência muito importante na minha prática clínica. E depois eu voltei para Santos. Aí aqui em Santos, como eu falo, a gente nem sempre entra na área que a gente quer, né? Sempre galguei a área clínica, mas inicialmente eu fui trabalhar na área de UAM, né? Então, trabalhei no SESC de Santos, atendendo uma transição de 2 nutricionistas, né? A saída e a entrada de uma. E fui para essa área porque tinha sido estagiária do SESC de Bertioga durante 2 anos, então já sabia como que era a rotina. Então, aí acabei atuando por 3 meses nessa transição. Quando eu saí, uma das nutricionistas do SESC de Santos me encaminhou para um serviço de nutrição, né, dentro da Petrobras, que era de comida transportada. Então, eu trabalhava fazendo comida transportada para trabalhadores que estavam fazendo um tipo de perfuração lá dentro da Petrobras. Trabalhei lá durante 3 meses, quando estava para ser efetiva, acabei sendo chamada para trabalhar na Santa Casa, né? Houve uma seleção, eu acabei passando, e lá eu fiquei por 8 anos, atuando na parte de pediatria oncológica, maternidade, e depois eu acabei entrando na área de MTN, que foi a área que eu me apaixonei, que é a área de terapia nutricional, onde a gente atua. Na época, na Santa Casa, a gente fazia o invase das dietas interais, então a gente invasava a dieta, eu acompanhava a produção de tudo, desde da rotulagem, desde do preparo, entrega dessas dietas aos pacientes, atuava em conjunto com a farmacêutica do setor fazendo a nutrição parenteral, então também foi uma coisa que eu aprendi bastante. E aí fiquei, né, por 8 anos na Santa Casa, quando eu entrei na Casa de Saúde. Na Casa de Saúde eu permaneci por 10 anos. Durante o nosso início na Casa de Saúde, nós montamos a MTN, né? Então, a gente assumiu a MTN do zero. Então, a gente montou todo o serviço, todos os protocolos, toda a maneira de cobrar isso para o convênio, toda a parte administrativa e a parte técnica, né, de atuação. Então, eu tenho muito orgulho da equipe que a gente formou. Nesse período, eu fiz a prova do título de especialista em nutrição interal e parenteral pela Sociedade Brasileira, no qual eu, né, fui certificada. Então, isso para a equipe foi um ganho muito importante, né, porque isso gera renome para a equipe e traz mais credibilidade para a equipe médica, né, que fala, ó, tem uma pessoa aqui que sabe o que está falando, né, que sabe o que tem estudo científico, que tem capacidade científica de discutir com todos os médicos, com os enfermeiros, sobre a atuação da equipe de terapia nutricional. Então, é super importante a gente estar, né, dentro, né, buscando nos aprimorar dentro da área que a gente vai atuar. E a área de MTN sempre foi a que brilhou meus olhos, né? Começou lá na Santa Casa e depois foi aprimorando na Casa de Saúde, onde eu, né, consegui
conquistar meu espaço, né? Conquistar o meu espaço, conquistar o reconhecimento da equipe médica, o reconhecimento da equipe de enfermagem, da equipe de fisioterapia, que era com quem a gente trabalhava, né? Era uma equipe multidisciplinar. Então, foi super importante. Fiquei como nutricionista da MTN durante 4 anos e depois disso eu me tornei a coordenadora do setor. Então, aí junto com o Rafael, que é o gestor, a gente, né, cuidava de toda a nutrição da casa de saúde, né, e aí a gente fazia todo o processo de administração, né, aí eu me tornei mais um serviço mais administrativo, né, de tocar o setor, de também ver os protocolos, de acompanhar a execução dos serviços. Então, essa é a minha experiência, né, durante esses 19 anos aí de formado. Só parei agora, né, fazem, né, pouco tempo que eu abandonei a parte do hospital por conta de, né, sair para cuidar do meu bebezinho. Mas, né, sempre foram áreas de atuação onde eu tenho um amor muito grande a atender nessas áreas. E junto com isso, o consultório, né, que durante esses 19 eu sempre trabalhei concomitante com o meu consultório particular. Então, essa é a minha formação. Muito boa. Você passou por muitas áreas, né? Muitas. Isso é muito legal. Muitas. Ultimamente, de uns anos pra cá, a gente sabe que a nutrição deu um boom, né? Deu uma crescente muito grande. Talvez por esse estilo de vida das pessoas quererem se exercitar, se alimentar melhor. E você, quando você escolheu a nutrição, o que te fez escolher? Juliana. E como que você escolheu sua especialização? Falou, essa é a área que eu quero seguir, tua área de atuação. Olha, eu escolhi a nutrição de uma maneira bem diferente, assim. Eu fiz o meu técnico quando eu fiz o colegial, eu fiz ele concomitante ao técnico. Então, eu estudava na Federal de Cubatão e eu fazia nutrição, o ensino médio atrelado ao técnico de informática. Cheguei a me formar, cheguei a trabalhar nessa área, mas não me senti plena, não me senti completa, algo faltava, eu falava, não tá legal. E aí, na época, eu fui existia aqueles testes vocacionais, né? Então, eu fiz o teste e ele tendenciou para essa área. Pediatria, medicina, nutrição, pedagogia, cursou para essa parte. E um dia, a Unisantos aqui fez uma feira de profissões, onde os coordenadores e os alunos das turmas, né, estavam expondo sobre o que era a profissão que eles estavam estudando. E eu vim aqui, conversei na época com o professor César, ele que era o coordenador do curso na época, e conversando com ele, eu vi a paixão que ele tinha pela nutrição. A maneira como ele falava, a maneira como ele me disse que era a profissão, as áreas que atuava, como que atuava, tudo. Sabe quando faz assim, ó, uma chave abriu e falei, não, é isso que eu quero. Na época até, meu pai principalmente não curtiu muito a ideia, porque a área da informática era uma área que estava em plena ascensão, todo mundo estava ganhando muito dinheiro nessa área. Mas eu falei, é isso que eu quero para mim e é isso que eu vou. E fui buscar. E entrei na nutrição, me dediquei, né? Fui fazendo todo o meu curso. Escolhi a nutrição clínica por uma questão de... Eu perdi um tio com câncer na época da faculdade. E isso me chamou muita atenção, porque essa doença levou meu tio de uma maneira muito rápida. Então, eu queria entender por que o que a nutrição poderia contribuir para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida, que ele não fosse tão rápido, né? E aí, estudando, a gente vê o quanto a nutrição é importante no tratamento oncológico, né? O quanto ela é fundamental, eu diria, no tratamento oncológico. Então, aí foi isso que me fez ir buscar essa especialização na área clínica, né? Então, aí por isso que eu já entrei no GRAAC, já, sabe, fui tudo para essa área de oncologia, que é a área que eu sempre estudei. Agora, entrando um pouquinho mais nessa parte da ética e tudo Sim. mais, a gente sabe que muita gente confunde ética com a moral ou com a própria lei. A gente queria que você explicasse um pouquinho mais do que é ética, o que é ética para você. O que é ética para mim, Murilo, é assim... Ela se baseia, assim, na moral, né? Na moral e nos bons costumes, mas é ela que vai nortear toda a nossa conduta, né? Ela é baseada em princípios, nas normas, né? E ela vai nortear a nossa conduta ao longo da nossa carreira. E ela sempre vai nortear isso baseado no quê? Nos princípios, né? Do bem-estar do paciente que você está atendendo, na responsabilidade do paciente que você está atendendo, né? Da descrição, de você não divulgar dados desse paciente, de você ter uma conduta, né, que seja pautada sempre em ciência, não em achismo, né? A moral, ela é uma coisa que vai da moral do que você foi recebendo de informações ao longo da sua vida, né? Você vai
formando a sua moral, né? A ética já não. A ética ela é baseada em princípios, em normas, leis, né? Em ciência. Então, a gente precisa ter essas coisas bem definidas. A gente sabe que a gente tem um código de ética do nutricionista, que baseia tudo que a gente pode, deve ou não fazer. Sim. E a gente sabe que nem todo mundo respeita esse código, principalmente nos dias atuais, como a Juliana falou, com esse boom da nutrição. Então, eu queria que você falasse para você quais são os principais desafios éticos do nutricionista hoje em dia, ou se você já passou por alguma situação, um maior desafio ético na sua carreira. Olha, hoje realmente, né, que nem a Juliana falou, a gente tem um boom da nutrição, onde a informação é disseminada de maneira, né, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, né, e às vezes por profissionais ou nem profissionais na área, né, o que é pior. Então, isso gera muita confusão na cabeça dos pacientes. Eu tenho 19 anos formada, 19 anos que eu atuo em consultório, né? Sempre quando eu trabalhei em todas essas áreas, eu sempre trabalhei com um consultório à parte. E cada dia tem se tornado mais difícil atender em consultório, em virtude dessas situações, desses conceitos errados que a gente tem visto na mídia social. E isso tem impactado demais nas condutas, porque às vezes o paciente já chega para você com as condutas formadas, né? Eu já vi fulano de tal fazendo isso, eu já vi fulano de tal... E com conceitos totalmente errados, com conceitos de dietas extremamente restritivas ou dietas extremamente caras, onde não levam em consideração a rotina do paciente, a individualidade do paciente, o valor, né, a condição socioeconômica desse paciente. Então, tem sido muito difícil essa atuação dentro do consultório, em virtude dessas situações. Eu já tive situações de pacientes chegarem com impressos, com vários conceitos da nutrição, impressos, assim, sabe aquelas coisas que a gente recebe nos e-mails, tudo tal, impressos, e falar assim, me esclarece tudo isso aqui? Eu não quero uma consulta de saber qual dieta melhor para mim e tal. Eu quero que você esclareça essas dúvidas que eu tenho. De tanta coisa que a gente vê na nutrição que não condiz com o que é ético, com o que é certo dentro da nossa profissão. Fora isso, eu já recebi, por exemplo, às vezes uma paciente, que nem aconteceu uma vez, uma paciente gestante com baixo peso, com uma dieta totalmente restritiva, totalmente baseada... Ela tinha um princípio que estava baseado na nutrição funcional, mas muito restrita para uma pessoa que já estava a baixo peso e ainda gerando uma outra pessoa. Então, aí você tem que ir com todo cuidado para não falar, né, para não ser antiético, mas você explicar quais são os conceitos certos, tudo. Então, que nem eu brinco hoje, eu hoje mais fico desmitificando o que os outros dizem para poder você justificar a sua conduta, entendeu? E por isso que a gente precisa ser sempre técnico. A gente precisa sempre estudar, ser baseado em ciência, porque ele já vem com essas informações para a gente. Então, se a gente não tiver a parte teórica, né, não estudar, não se aprimorar, não fazer pós, você dança, porque você não consegue responder o povo. Não consegue. O próximo tópico que eu entraria seria essa questão das redes sociais, das mídias hoje. Ontem eu tava voltando aqui para Santos, que eu tava de viagem, e na viagem mesmo, tipo, quando a gente fala que a gente é estudante de nutrição e tudo mais, vem aquelas perguntas, né? Aí as pessoas já falam, é que hoje em dia a gente ouve tanta coisa, a gente já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, e perguntando pão, leite, falando que se a aveia faz mal, sabe? Umas coisas que a gente ouve... E exatamente. Realmente... E não só os conceitos de nutrição, né, Murilo, mas também a questão de muitos, né, a gente sabe que pelo nosso conselho a gente não pode fazer muitas comparações, né, tipo, colocar que, fulano tinha tantos quilos, agora está com tantos, né, e que isso está atrelado a um tratamento X, Y, uma dieta X, Y, a gente sabe que isso a gente não pode fazer, mas é o que a gente mais vê, não só pelos nutricionistas, como a gente também vê pelos blogueiros, pelas pessoas que nem nutricionistas são, né, e que acabam fazendo isso e acabam enganando
o público, porque às vezes o público vai atrás dessas situações através de tratamentos milagrosos, né? Querendo uma busca por um corpo perfeito, né? E aí acabam se perdendo em certos conceitos, acabam perdendo peso às custas de massa muscular ao invés de gordura. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Quando a gente atende as pessoas, né? No nosso dia a dia, quando a gente atende esses pacientes no nosso consultório. É que dificilmente as pessoas sabem os códigos de ética nutritiva. A gente mesmo tá vendo agora, a gente está no 3º ano, e teve coisas que a gente olhou assim, nossa, isso não pode, né? Então, exatamente. Tipo, se a gente começar a falar aqui todo o código de ética, as pessoas vão... Vai esbarrar em alguma coisa, vai esbarrar em alguma coisa. Por isso que a gente precisa ter sempre muita atenção e sempre tentar pautar a sua conduta nessas, né? Sempre usando os princípios da nutrição, sempre usando o que a gente aprende das atualizações, né? Porque, que nem eu digo, né? Há anos atrás, né? Eu tô formada há quase 20, e certos conceitos já mudaram, né? A gente hoje tem outros conceitos que foram evoluídos, então a gente precisa ser evoluído também, senão a gente não consegue dar conta de tanta informação que aparece aí na mídia social, com toda certeza. E durante a sua carreira, sua profissão, você já enfrentou algum desafio ético, assim, que você... De precisar denunciar, não. Mas, que nem eu te falei, eu já recebi condutas de outros nutricionistas que não condiziam com a situação que o paciente estava vivendo. Uma delas foi essa gestante, que eu te comentei. Já peguei pacientes com dieta integral, desenhada, né, estipulada totalmente errada para o paciente, assim, no sentido de não seria a mais ideal, né? Talvez a pessoa que prescreveu não foi atrás, não buscou o que era mais moderno, que tinha, né, que o paciente tinha condição de comprar uma dieta industrializada, tudo. Então, dava para ela ter dado uma dieta mais específica para o quadro daquele paciente, ao invés de uma dieta, né, mais básica, que não agregaria tanto a qualidade de vida do paciente que estava em uso de nutrição integral. Mas de precisar denunciar, não. Só mesmo dar aquelas contornadas assim e aí conseguir, né, convencer a família a seguir a sua conduta ao invés da conduta do colega. E nesses casos, assim, como você lida quando você se deparou nesse caso? Porque, igual você citou, o paciente chega com uma dieta completamente errada, mas às vezes ele pode achar que, não, eu quero seguir esse aqui. Como você lida? Você tem que mostrar o que você sabe, né? Então, você explica todos os conceitos, né? Que nem no caso da gestante. Eu expliquei, falei, olha, você está num período onde você necessita de um aporte maior de calorias, necessita de um aporte maior de nutrientes, você está formando um ser, né? Então, aí você vai explicando, vai desenhando, vai falando qual é o teu objetivo, nós vamos fazer isso, aqui é dessa maneira, no 2º trimestre nós vamos fazer isso, no 3º isso, sabe? Assim, você vai mostrando todo o teu tratamento e aí você vai mostrando o que tu sabe, que aí você vai ganhando o paciente. Por exemplo, se você sabe o conceito, se você sabe as condutas, aí você começa a mostrar que você não está falando qualquer coisa, né? Você tá, não, realmente essa aí tem conteúdo, ela sabe o que está fazendo. E é assim que a gente consegue convencer o nosso paciente. Você diria que hoje, na sua área de trabalho, esse seria o seu maior desafio, então, o seu maior desafio hoje no trabalho seria passar essa informação para os seus pacientes? Com toda certeza, Matheus, com toda certeza. Hoje o paciente já vem muito orientado. Eu tenho pacientes no consultório que têm medo de comer arroz com feijão, de tanto de escutar que arroz com feijão engorda. Entendeu? Eu tenho pacientes que eles querem comer dietas extremamente restritivas, porque eles acham que só assim que eles vão perder peso. Se você coloca um pouco mais, eles acham que você está, né, viajando, que você não está indo com, né, com o que eles querem. E aí entra você explicar a taxa metabólica basal para poder perder peso, se tiver muito abaixo. Então, aí você começa a informar o paciente, tentando dar meio que uma aulinha para ele, entendeu? Para convencê-lo que o que você está falando. Primeiro tá a gente tem que tirar dele tudo aquilo que ele já pesquisou, né? Isso. Que ele acha que é certo. Desmistificar, como o Will disse, a gente desmistifica primeiro essa parte, para depois entrar realmente com a parte da nutrição e explicar para ele como funciona. Com toda certeza. Eu já recebi pacientes, Matheus, só para você ter uma noção, uma mulher que ela consumia menos de 600 calorias por dia, porque ela achava que assim ela ia emagrecer.
né? E a gente sabe que com um valor calórico tão baixo é impossível você ter. Inicialmente você tem uma perda de peso porque qualquer restrição gera. Só que chega uma hora que o corpo para. E ele é o momento que ela chegou pra mim. Porque comendo 500, 600 calorias, ela achava que ela ia emagrecer. E aí vai você explicar pra ela que ela tinha que comer mais. E a gente tem que convencer eles que a gente sabe que a gente tá fazendo. Exatamente. E ela foi um grande desafio pra mim. Porque ela, na verdade, ela veio para acompanhar o filho, que estava fazendo o acompanhamento comigo. E ela falou, eu vou fazer junto para motivá-lo. Só que aí, quando você vê que ela tinha conceitos totalmente errados da nutrição. E você, né, que nem eu falo, ela deu mais trabalho para mim do que o filho dela no tratamento. Porque eu tive que mudar todos os conceitos que ela já tinha por conta dessa questão de fazer dietas muito tempo. Né? Esses pacientes que já vêm com um histórico de muitas dietas restritivas, uso de muita medicação, é sempre muito complicado, porque eles já vêm com esses conceitos. Eu não posso comer arroz, eu não posso comer feijão, eu não posso comer pão, eu tenho que comer poucas refeições ao dia, sabe assim? Eles já são sempre assim, sempre assim. Seguindo por essa nossa linha de raciocínio, você vê então que hoje o nutricionista, ele tem como ele é como uma ação de... Desculpa. O nutricionista, ele é hoje um agente como transformação social. Você vê que o nosso trabalho em si molda a vida das pessoas? Com toda certeza, Matheus, com toda certeza. E em todas as áreas, né? A minha área maior de atuação é a área de clínica, né? Então, assim, até mesmo no meu consultório eu atendo muito paciente que saiu do hospital, né? Que passou por algum processo de internação ou que tem alguma doença, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, né? Então, assim, meu consultório é mais para essa parte de doenças crônicas. E aí o que a gente vê? Que a nutrição ela tem um papel fundamental na mudança da qualidade de vida desses pacientes, né? Por exemplo, no paciente oncológico, eu digo que todo paciente oncológico, assim que descobriu, ele deveria ser encaminhado para nutrição. Só que infelizmente não é isso que acontece. Se ele fosse encaminhado logo quando ele sabe do problema, ele conseguiria ter menos efeitos, né, sofrer menos efeitos colaterais, né, em virtude do tratamento que ele vai ser exposto. A gente conseguiria moldar a nutrição baseado nos efeitos que ele fosse apresentando ao longo do tratamento, só que infelizmente não é isso que acontece. A gente hoje recebe o paciente já com uma perda de peso grande. Eu já recebi pacientes que perderam 20, 25 quilos, né, e chegam para mim totalmente desnutridos, com dificuldades, né, de se alimentar, com várias questões, às vezes por conta de mucosite, por disfagia, e aí a gente tem que correr atrás do prejuízo, né, conseguir fazer esse paciente ganhar peso. Então, é sempre um desafio muito grande. Então, a nutrição, ela é sim capaz de mudar a qualidade de vida, mudar a maneira das pessoas terem uma relação melhor com a comida, que eu acho que é isso que eu busco no meu consultório. Eu sempre falo para eles, eu não quero que vocês vivam presos a dietas, eu quero que vocês aprendam a comer. O meu objetivo como profissional da saúde é te ensinar a comer. Fazer qualquer dieta restritiva, você acha em qualquer, né? Põe lá no Google, você acha. E não é esse o meu papel. O meu papel é te ensinar a comer para você não viver em dieta, né? Então, é isso que eu tento trabalhar com os pacientes de doenças crônicas e nos pacientes oncológicos é trabalhar a importância da nutrição para o bem-estar durante todo o tratamento, seja ele durante, após, né? Para que ele se recupere cada dia mais. Acho que não só o nosso papel, como o papel da maioria dos profissionais da saúde é fazer com que as pessoas não precisem da gente, no caso. Então... Eu brinco sempre que eu falava, na época que eu estava no hospital, eu falava, eu quero cuidar de você, né, para que você não precise chegar ao ponto de ser internado dentro do hospital, né? Então, vamos trabalhar esse controle glicêmico, vamos para não prejudicar esse rim, para você não vir cair numa hemodiálise, sabe assim? Tentar mostrar para ele que são doenças que são, entre aspas, silenciosas, que se você não cuidar, lá na frente você vai ter um problema bem mais sério. Então, eu sempre trabalhava com eles essa questão. Vamos trabalhar a mudança de pensar nos alimentos, vamos trabalhar a maneira de estruturar essa alimentação no seu dia a dia, que é uma das coisas que eu acho que os meus pacientes sempre me elogiam muito nesse sentido, porque eu levo em consideração a rotina alimentar deles, a rotina de vida deles, né? Não adianta ser perfeito, desenhado para, né? Para o nutricionista o ideal é que seja assim, né? Mas e a pessoa? Na rotina dela, ela consegue executar isso desse jeito?
Seria ideal que todos os meus pacientes pudessem cozinhar suas próprias coisas, fazer seus próprios pães, seus próprios biscoitos, suas próprias massas, né? Mas não é a realidade dos meus pacientes, entendeu? Então, a gente tem que tentar trabalhar tudo isso, né? Vamos pegar um pouco daqui, um pouco dali e vamos tentando adequar para que fique melhor. Que nem eu falo, vamos fazer o básico bem feito. Depois que o básico está bem feito, está sendo, né, tá caminhando certinho, aí a gente vai agregando outras coisas, né? A incentivar a fazer receitas mais saudáveis, aí a gente vai trabalhando essas outras coisas. Mas o básico precisa ser bem feito, coisa que hoje nem isso estão fazendo. E essa questão do papel social do nutricionista, principalmente no consultório e envolvendo a ética também, a gente leva em conta o cuidado que a gente tem que ter no que a gente vai falar pro paciente. Com toda certeza. Não só no caso dele, por exemplo, porque a gente sabe quando ele sair dali, ele vai fazer na frente de outras pessoas, vai falar para outras pessoas e aquilo ali pode virar se a gente falar algo errado, algo que, né? Não só o errado. A gente tem que tomar cuidado, claro, para falar sempre tudo dentro pautado na nossa profissão, na ciência, nos estudos científicos, né, nos guidelines. Isso é obrigação de qualquer nutricionista estar sempre atualizado. Mas a gente também tem que tomar cuidado que, às vezes, o que o paciente entendeu do que você falou. Às vezes, você falou certo, mas ele entendeu de outra maneira. Né? Então, por isso que, às vezes, a gente precisa pedir que ele retorne para você se ele entendeu determinados conceitos, para que ele não saia repercutindo conceitos que, às vezes, foi uma conduta individualizada, por exemplo, para a Juliana, e ele queira replicar isso para a Juliana, para os parentes, para o Matheus, entendeu? Então, a gente precisa ter toda essa situação. Às vezes, a gente também tem que tomar cuidado com o que ele entendeu. Sabe quando você olha para o paciente e fala assim, ele não está entendendo? Aí você volta de novo, pede para ele, não, o que o senhor entendeu do que eu coloquei? Sabe assim? Tentar forçar. Por quê? A nutrição, que nem eu falo para eles, principalmente no tratamento oncológico, existem certas condutas que vão ser baseadas no efeito colateral que esse paciente está tendo durante o tratamento que ele está passando. E, às vezes, o paciente, vamos supor, fulano de tal, passou por uma mucosite, a gente tirou os alimentos ácidos, a gente pegou e deixou tudo mais molinho para não machucar tanta boca. Aí eles acham que essa é a conduta que eu tenho que levar para outro tipo de câncer, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com certos conceitos, porque, às vezes, vão informações picadas. Por isso que tem que explicar direitinho. Nesse momento agora, você está com mucosite, está tudo inflamado. Aí você vai pedindo para ele entender para que você não tenha essa situação, dele levar, né, para casa uma informação totalmente divergente e sair espalhando aí que todo mundo que faz tratamento oncológico tem que comer tudo muito molinho, tem que comer tudo sem ácido, entendeu? Tem que tomar todo esse cuidado. Isso é algo super importante, né? Porque tem gente que acha que ir no nutricionista é ir lá, eu te prescrevi a dieta e acabou. Tipo, não explicar nada. E a gente sabe que, infelizmente, alguns profissionais trabalham dessa forma. Então, é importante você falar para quem tá ouvindo a gente, entender como deve ser uma conduta. Tipo, o paciente tem que entender o que você tá falando, como Exatamente. você disse. Não é só a entrega de um papel, né? Não é só ter aquele... Perdão. Não é só ter aquele lindo receituário, né, todo bonito. A gente precisa fazer o paciente entender a sua conduta e fazer entender qual é o objetivo do seu tratamento, né? Você está fazendo esse tratamento para quê? Nesse momento, nós estamos tratando o quê? Né? E ser bem clara nas nossas condutas. Se a gente não tiver essa clareza, pode acontecer essa situação do paciente sair falando uma coisa errada e aí você ser julgado como, né, uma conduta ética errada, sendo que você fez certo. Só que ele que não entendeu corretamente as situações. Então, por isso que precisa ficar tudo muito bem pautado. E voltando para essa parte das mídias sociais, dessa desinformação que a gente tem hoje em dia, como você acha que daqui a um tempo, daqui 10 ou 20 anos, vai estar essa questão da ética, essa questão das mídias sociais? Eu acho que precisa ter uma melhor fiscalização, né? Eu acho que a gente tem muita informação aí, o nosso conselho, cada dia vai ter um trabalho maior para conseguir
ver todas essas publicações e ir atrás desses profissionais que colocam essas informações erradas. Porém, eu acho que é muito gratificante essa evolução, né, tecnológica que a gente tem hoje, né? Então, assim, as pessoas hoje divulgando mais sobre nutrição, falando sobre conceitos da nossa área, só que sejam pessoas que tenham a formação específica para isso, né? Não adianta, por exemplo, a minha área de atuação não é nutrição esportiva, vamos supor. Então, não adianta eu fazer um post sobre nutrição esportiva se não é a minha área de atuação. Eu não estudo para isso, eu não é o meu perfil de trabalho. Então, que nem às vezes chega pacientes já no consultório, às vezes, e fala, eu queria uma nutrição voltada para alto rendimento, tudo tal. Eu falo, então, aí você tem que procurar um outro profissional. Esse não é o tipo de trabalho que eu desenvolvo. Né? Então, se você é um esportista, quer ter um alto rendimento, a gente tem que encaminhar. Um dos papéis do nutricionista é a gente saber que a gente não consegue atuar em todas as áreas. Não adianta eu tentar querer atender todo mundo. Então, a gente precisa fazer o quê? Chegou alguém que não é da nossa, né, não faz parte do nosso meio de estudos, a gente tem que encaminhar para quem tem. Por exemplo, veganismo não é minha área de atuação. Eu não tenho uma formação que eu fale, não, eu sou capacitada para atender esse público. Então, toda vez que chega esse tipo de paciente para mim, eu encaminho para outras pessoas, né? Outros nutricionistas que têm essa pauta, né? Que trabalham com isso, que estudam isso, porque aí a gente vai direcionando, né? Nós não sabemos tudo, né? Aquela questão, quando você quer atender todo mundo, você não atende ninguém corretamente. Então, a gente precisa ter essa ética de saber, até aqui eu vou, daqui para cá passa para ser outra pessoa. Que nem uma vez eu atendi um paciente que ele veio para mim por conta de alterações, né, de diabetes, de colesterol, que estava nos exames bioquímicos, e ele tinha como sua atividade, ele fazia canoagem, e ele já fazia uma canoagem profissional. Eu falei para ele, eu vou acertar a parte do diabetes e do colesterol, nós vamos regular seus exames, assim que a gente fizer isso, você vai ser encaminhado para uma pessoa que é específica em nutrição para esportista. Porque aí ela vai dar, né, segmento com todo o teu treino de canoagem, com todo o teu treino de musculação, para que cada dia você tenha um desempenho maior, para que cada dia você consiga bater seus tempos. E aí sim você tem uma situação, né, certa para o que você quer. Nesse primeiro momento, a parte de diabetes e colesterol nós vamos tratar. E aí depois você vai. Então, a gente tem que também ter essa situação de se colocar, né? E falar, até aqui eu tenho, né, bagagem científica para estar atendendo. Daqui para cá, eu tenho que encaminhar para alguém. Porque senão eu posso estar fazendo cometendo um erro ético, né? De atender uma pessoa sem eu ter, né, estudos suficientes para estar dando uma conduta certa para essa. E aí sim ainda ocorre o perigo dele sair falando coisas totalmente erradas de nutrição. E aí, sim, prejudicar toda a tua carreira, né? O teu nome que você vai formando, né? Ao longo dos anos, o que a gente mais busca é tentar formar nosso nome, né? Sabe, falar, a Priscila é assim, trabalhou assim. Então, a gente sempre busca melhorar nesse sentido. Então, se você pega e acaba atendendo um paciente que não é da sua ossada, pode acontecer dessa situação, de você acabar ganhando um rótulo que não é seu. A ética em si, ela constrói, né, a própria carreira do profissional, porque, como você disse, você tratou o paciente na parte ali do diabetes, e hoje a gente sabe que o paciente, quando ele procura um nutricionista, ele quer encontrar tudo numa pessoa só. E aí, pra gente falar pra ele que a gente resolve uma parte, que ele tem que ir pra outra, pode gerar até um pouco de desconforto e, né, sair... Pode gerar realmente um desconforto. Não é o ideal para... Pode até gerar esse desconforto, Matheus, mas eu acho que a gente precisa ser claro, né? Não é porque o paciente quer que eu faça nutrição esportiva se eu não tenho essa prática. Então, eu acho que a gente tem que dizer para ele, explicar para ele, eu vou até aqui, porque eu acho que todo o tratamento que a gente estipula com o nosso paciente, a gente tem que dizer por que a gente está fazendo tal coisa, né? Estou montando assim, por conta disso, esse será o objetivo. Então, aí é nessas horas que a gente coloca a situação, entendeu? E sempre colocando até onde vai a sua especialidade. Não adianta eu tratar uma pessoa que eu não tenho especialidade para isso, né? Aí sim eu vou estar infringindo o código de ética, né? Priscila, você quer contar mais algum caso pra gente, algum paciente que você tenha se deparado com isso, algum paciente que foi um desafio pra ti?
Você falou, Olha, esse foi um grande desafio pra mim. Eu tive uma paciente que foi um grande desafio, que ela chegou para mim, que nem eu te falei, a parte de oncologia, às vezes a gente recebe uns pacientes com uma perda de peso muito grande. Ela foi uma paciente que ela tinha um tumor no estômago, né? Então ela fez uma gastrectomia total. E aí, ela já tinha perdido peso antes do tratamento, em torno de uns 5, 6 quilos antes de iniciar o procedimento cirúrgico. E aí, quando começou, né, fez a gastrectomia total, ela perdeu absurdamente. Ela chegou para mim com uma perda de peso total de 30 quilos. E ela acabou, né, a gente tendo que fazer diversas intervenções. Eu falo que eu não dormia pensando nela, porque tudo que a gente tentava fazer com ela dava alguma coisa que ela não evoluía como a gente queria, né? Então, inicialmente a gente foi fazendo toda a parte de alimentação, trabalhando com dietas de mais alta absorção, para conseguir fazer com que ela absorvesse tudo que a gente queria, né, após a gastrectomia. E ela não cursava legal, a gente punha suplemento, ela não gostava do sabor, mudava, né, batia com isso, batia com aquilo, não dava certo. Até o momento que eu virei para ela e falei, olha, não vai ter jeito, nós vamos ter que colocar uma sonda, porque você tá perdendo peso muito rápido e a gente precisa te recuperar. E aí é aquela coisa, a gente conversar com o médico, né? O nutricionista, ele tem que ter essa situação. Tem muito profissional que tem medo de conversar com os outros colegas, né, de trabalho. Então, a gente tem que, sim, conversar. E aí eu conversei com o cirurgião que fez a operação nela e ele concordou com a utilização. Foi passada uma sonda, ela ficou um tempo com uma sonda para dar uma recuperada. E aí, após isso, ela começou a entender a importância dela mudar os hábitos dela. Porque ela operou, mas ela ainda continuava achando que ela podia comer tudo que ela comia anteriormente. E quando ela comia o que ela comia anteriormente, era a hora que ela tinha mais diarreia. E aí ela perdia todos os nutrientes que a gente estava dando. Então, aí a gente foi trabalhando essa mudança de hábitos alimentares nelas, de conceitos, para ela entender que se ela seguisse o que a gente queria, ela tinha uma melhor qualidade de vida. E aí foi aí que a gente conseguiu recuperar. Ela tá comigo já faz 1 ano e meio. Hoje a gente já conseguiu voltar ao peso antes do tratamento dela. Mas foi uma batalha, todo mês ela comigo lá, fazendo tudo direitinho e tal, pra gente conseguir recuperar esse peso dela. Então, assim, é você mostrar a importância da nutrição e ir trabalhando com os viés, porque o paciente não vem fechado, né? Tá com isso, você dá o tratamento e vai realizar, né, executar certinho. Não, a gente tem a questão da cabeça, né? Que nem ela achava que ela ainda tinha que comer o volume que ela comia anteriormente, os alimentos que ela comia anteriormente, só que ela não tinha mais um estômago para isso. Então, você tinha que explicar tudo isso, me mostrando, tá? Então, todo mês ela vinha, a gente trabalhava com essas intercorrências que ela tinha, né? E tudo isso, a gente também tendo o apoio da equipe médica que trabalhou. Então, mais um motivo. Se a gente se mostra técnico, a equipe médica não se reconhece, que era sempre o que eu dizia lá no hospital, né? Para os meus nutricionistas, para as minhas copeiras, para os meus estagiários de nutrição, quando a gente recebia os estagiários. Se você estuda, se você vai atrás, se você né, tem uma boa formação, você já tem meio caminho andado. E aí você vai mostrar para a equipe o quanto você sabe do que você está fazendo, que você não está ali no achismo. E com isso você acaba ganhando seu espaço. Né? Eu falo que, né, ao longo desses 19 anos que eu atuei dentro do hospital, hoje a gente tem o nutricionista clínico, ele tem uma atuação muito grande dentro do hospital. Só que você precisa mostrar para que você veio. Não adianta você só se esconder atrás do médico, né? Não, você sabe nutrição, porque às vezes o conceito que o médico tem de nutrição não é o correto. Então, você tem que mostrar, você tem que levar os guidelines, você tem que mostrar como que você faz, qual é a atuação da sua equipe, né? No caso, quando eu trabalhava lá na casa de saúde, o que a gente fazia dentro da cozinha, como que funcionava. Por quê? Às vezes, até conceitos de consistência de dieta, a gente tinha problemas. Né? Para cada hospital, às vezes, difere um pouco o que compõe cada dieta. E aí, a gente tinha que explicar isso ao médico, porque ele trabalha em vários hospitais. Então, você tinha que falar para ele, doutor, aqui, essa dieta vai isso. Essa dieta que o senhor está prescrevendo vai isso, e está contra ao que o paciente tem. Então, a gente tinha que pegar e conversar. Então, é por isso que é importante que o nutricionista tenha toda essa base científica.
Por isso que precisa ser ético, não só moral. Porque a moral é o que a gente foi galgando ao longo da nossa vida. Mas a ética é baseada nos princípios, no que a gente tem como princípio da nutrição, princípio da moralidade, princípio de respeitar o paciente, a individualidade de cada um. E aí sim a gente pautando a nossa conduta. Tá bom? Bom, a gente tá chegando ao fim de mais um episódio. Antes de encerrar, a gente queria reforçar tudo que a Priscila disse, o quanto que a ética credibiliza a nossa profissão, o papel importante do nutricionista, além da prescrição de dieta, de explicar para o paciente, entender, saber o nosso papel como agente de transformação social. E, antes de tudo, Priscila, queria que você deixasse uma mensagem para quem está se formando, para nós estudantes, para os recém-formados. Queria desde já agradecer a tua presença, foi muito enriquecedora essa conversa contigo. Eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de contar um pouquinho, né, sobre a minha vida profissional, né? E o que eu sempre deixo de recomendação, isso eu falava sempre para os nossos estagiários lá no hospital, né? Procurem estudar bastante, né? A nutrição é uma ciência que muda com uma velocidade muito grande, então procurem estudar, procurem se aprimorar, procurem uma área que seja a que você quer, não fique atirando em todas as áreas, né? Então busque uma área que você goste, que você se identifique e vá atrás, vai estudar, vai se profissionalizar naquele assunto. E quando vocês forem para os estágios, né? Que daqui a pouco vocês estão na parte prática, procurem se dedicar ao estágio. Né? Procurem mostrar quem são vocês dentro do estágio, né? Eu falo que o estágio é o seu primeiro cartão de visita. Se você tem um bom estágio, outras pessoas te chamam para trabalhar, né? Eu mesmo, todos os lugares que eu trabalhei, né? Por exemplo, eu fui estagiária do Sesc Bertioga durante 2 anos. Quando eu me formei, quem foi que eles chamaram? Né? Por quê? Porque eu tinha essa situação. Quando eu trabalhei lá no Sesc de Santos, a nutricionista do de Santos que me colocou dentro da Petrobras. Então, assim, tudo isso, se a gente vai fazendo o nosso caminhozinho, vai mostrando quem a gente é, como a gente trabalha, que a gente se esforça, que a gente estuda, que a gente está antenado, a gente vai galgando o nosso nome. E é aí que começa. A Juliana, o Matheus, o Murilo são estudantes super dedicados, né? Por exemplo, quando eu entrei na Santa Casa, quem era a chefe do setor era a Mônica, que era a coordenadora antiga aqui da nutrição, né? Ela foi minha professora, foi minha banca no TCC, entendeu? Então, tudo isso a gente vai. Então, assim, a gente precisa fazer muito bem o nosso caminhar, né? E esse caminhar, ele começa no finalzinho ali da nossa graduação, né? Quando começam os estágios, que é onde vocês vão mostrar quem são vocês. O que vocês aprenderam nesses anos todos, né? O que vocês têm como prática para a gente conseguir ter um bom desempenho aí profissional aí na frente. E sempre estudando, gente. Isso é primordial, não tem jeito. Tá bom? Não tem. Priscila, muito obrigada. Eu queria agradecer você que nos ouviu até aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar com familiares, estudantes. É isso, gente. Muito obrigada e quem sabe até um próximo episódio. Tchau, obrigada. Obrigada.